Sabe quando a gente ouve a palavra superdotado? A primeira imagem que vem à cabeça é de sucesso, né? Um futuro brilhante, sem dificuldades. Mas e se isso for só uma parte da história? Hoje, a gente vai mergulhar fundo nesse paradoxo, nessas lutas emocionais que quase ninguém vê. E tudo começa, na verdade, com um conflito interno. Por fora, parece uma criança que tem tudo sob controle. Mas por dentro, a legenda aqui na imagem já entrega o jogo. Ninguém pode perceber minha imaturidade. Essa é exatamente a tensão central que a gente vai explorar agora. Vamos entrar então na nossa primeira parte, o paradoxo superdotado. É aqui que a gente vai entender o conceito fundamental por trás desses desafios todos. Basicamente, é uma desconexão entre uma mente que voa e um coração que ainda está aprendendo a sentir. Olha só, o nome disso é desenvolvimento assíncrono. É um conceito-chave. Pensa assim, é como se a mente da criança fosse um músico virtuoso, sabe? Tocando uma sinfonia super complexa. Só que o coração, as emoções, eles ainda estão, na primeira aula de música, aprendendo a ler a partitura da idade deles. A mente está lá na frente e o emocional está correndo para acompanhar, no ritmo dele. E essa gangorra aqui visualiza o problema perfeitamente. De um lado, a capacidade intelectual de entender ideias super abstratas, um vocabulário de dar inveja. Do outro, a maturidade emocional que é, bem, a de uma criança. Essa diferença, esse gap, é a raiz de muita frustração, tanto para a criança quanto para os adultos em volta. Agora vamos para a segunda parte, o mundo interior. Como que esse conflito todo se manifesta na prática? Bom, uma das primeiras e mais pesadas batalhas é contra o perfeccionismo. E a pressão que ele gera é, assim, esmagadora. Essa ilustração aqui é um soco no estômago, né? Captura exatamente o que se passa na cabeça. A legenda diz tudo. Me sinto um fracasso. Isso mesmo quando por fora todo mundo só vê sucesso. É que a mente avançada cria padrões quase impossíveis de alcançar. E o coração, que ainda é de criança, sente cada errinho de forma muito, muito intensa. Então, a pergunta que fica é: como a gente consegue perceber quando essa busca pela perfeição passa do ponto e se torna prejudicial? Quais são os sinais de alerta de que a pressão está ficando insuportável? É muito importante ficar de olho nesses sinais, viu? Se sentir sobrecarregado o tempo todo, ter mudanças de humor bruscas, ansiedade, se isolar dos amigos. Às vezes a gente pensa, é só uma fase, mas não. Muitas vezes isso é um verdadeiro pedido de ajuda, um sinal de que o peso do perfeccionismo está ficando pesado demais. Tá, e como ajudar? A orientação dos especialistas é bem direta. Troque o julgamento pela curiosidade. Em vez de criticar, de cobrar, tente fazer perguntas abertas. Como essa que está na tela. Por que você se sente assim quando comete um erro? Tentar entender de onde vem o sentimento é o primeiríssimo passo para criar um ambiente onde errar não é o fim do mundo. E quando essas lutas não têm o apoio necessário, bom, o preço a se pagar pode ser bem alto. Na nossa terceira parte, o preço emocional, a gente vai abordar um risco muito sério, o risco de depressão, que é uma das consequências mais graves desse desenvolvimento fora de sincronia. Aqui, vários fatores de risco se juntam. O próprio desenvolvimento assíncrono, o perfeccionismo elevado a um extremo, que a gente chama de neurótico, o isolamento social e, para completar, uma sensibilidade muito alta. Todos esses ingredientes juntos podem criar uma tempestade perfeita, sabe? E isso aumenta muito a vulnerabilidade à depressão. Essa imagem nos dá uma pausa para refletir. É um lembrete forte do isolamento que essas crianças e jovens podem sentir. Não é só tristeza, é um peso, uma sensação de desconexão com o mundo, mesmo quando se está no meio de todo mundo. É uma luta silenciosa. Esse quadro aqui resume de forma bem prática o que fazer e o que evitar. Do lado do o que fazer, a ideia é observar, entender e, claro, buscar ajuda profissional. Já do lado do o que não fazer, o recado é bem claro. Evite criticar a sensibilidade da pessoa ou diminuir os erros dela. Atitudes assim só pioram o sentimento de isolamento. Ok, agora que a gente já entendeu os desafios, vamos focar no mais importante, as soluções. Nossa quarta parte, o caminho para o apoio, é basicamente um guia prático, juntando os melhores conselhos para pais e educadores. O passo número 1, e talvez o mais importante de todos, é criar um ambiente seguro. Um lugar onde errar não seja sinônimo de fracasso. A casa e a escola precisam ser espaços onde o erro é visto pelo que ele realmente é. Parte fundamental do processo de aprender qualquer coisa.
O segundo passo é estar presente, estar atento. Não é vigiar, é observar com empatia, com carinho. Perceber quando aquela luzinha da criança começa a ficar mais fraca é o que permite a gente agir antes que ela se apague. Uma mente brilhante precisa de combustível. Para essas crianças, o tédio pode ser tão ruim quanto o estresse. Então, oferecer desafios intelectuais que estejam à altura da capacidade delas ajuda a canalizar toda aquela energia de um jeito bom, positivo e evita que a frustração tome conta. E por último, mas não menos importante, conexão. Encontrar uma tribo, um grupo é fundamental. Se conectar com outros jovens que pensam e veem o mundo de um jeito parecido combate diretamente o isolamento e faz com que se sintam validados. Mostra que não estão sozinhos nessa jornada. E aqui, gente, se tem uma única regra de ouro para guardar dessa nossa conversa, é esta. É preciso enxergar a criança por trás do intelecto. Lembrar que por trás daquele vocabulário de adulto existe um coração de criança, com as necessidades emocionais de uma criança. Entender isso, nossa, isso muda tudo na hora de dar um apoio de verdade. E tudo isso nos leva à nossa conclusão, na parte 5, nutrindo a pessoa por inteiro. A mensagem principal aqui é que o apoio não pode focar só no talento, tem que olhar para a pessoa como um todo. Essa imagem do balão de ar quente simboliza isso de um jeito lindo. O talento pode ser o balão, mas é o apoio emocional que funciona como ar quente, aquilo que faz o balão subir de verdade. Sem esse apoio, até o potencial mais brilhante pode acabar nunca saindo do chão. E para fechar, a gente termina com uma pergunta que fica para reflexão. Ao lidar com uma criança altamente capaz, a questão fundamental que a gente tem que se fazer é: o foco está só em nutrir o talento ou o compromisso em nutrir a pessoa por inteiro? A resposta a essa pergunta, no fim das contas, pode mudar tudo.